aqui. Tá. Tá. Então agora está gravando a aula, ok? Então, o objetivo sobre a 1960, a luta das mulheres pelos seus direitos, expor como a luta das mulheres ao longo das últimas décadas do século XX nos trouxeram mudanças importantes para o nosso mundo atual. Então, eu quero aqui elencar fatos históricos importantes na luta pelos direitos das mulheres, principalmente pautando-se nos movimentos feministas desencadeados a partir dos anos de 1960. Retomando aqui a questão da história, que a gente já passou aí em outras aulas, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, enquanto os homens iam para o fronte de batalha, as mulheres eram chamadas para trabalhar nas fábricas e lavouras, tá? Porque faltava homem. Os homens todos iam para a guerra e muitas pessoas morreram nesse período, muitas. E muitos homens. E que teve cidades e povos que a população masculina diminuiu bastante. Então, quem tinha que ir para a fábrica, quem tinha que manter a família, ganhar o dinheiro, né, o salário, para colocar o pão de cada dia na mesa aí das crianças, naquele período, passou a ser as mulheres, então. Isso no contexto da guerra. No período entre guerras, de 1818 até 1939, as mulheres vão conquistar o direito ao voto, que é o sufrágio, tá? Antes as mulheres podiam votar? Não. As mulheres não podiam votar. Então, é ter direito ao voto feminino. Nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido. Isso já foi uma conquista que antigamente era só um homem que votava. As mulheres não votavam. No período da Segunda Guerra Mundial, 1939 1945, vai ter grande atuação nas fábricas, mulheres e nos trabalhos de inteligência nacional militar. Então, as mulheres começam a ter mais influência aí no trabalho no interior das fábricas, das empresas. E também elas passaram a atuar na área militar também, tá? O período da Guerra Fria, que foi entre 1945 e 1989, não se tratou apenas de um movimento histórico de disputas ideológicas entre os Estados Unidos e a Rússia. Também vivia-se um fluxo intenso de transformações na sociedade. Novas ideias, novas contestações, novos protagonismos aí vão surgir nesse período aí de guerra, de embate, né, entre os homens e as mulheres. Eu esqueci de ver, mas minha câmera está desligada. Agora está ligada. Então, a Guerra Fria, ela então vai trazer aí um ânimo novo, diferente, para a luta das mulheres em busca dos seus direitos, dos seu lugar na sociedade. Daí a gente vê a entrega do diploma da Mulher Cidadã de Berta Lutz em 2015. Essas mulheres aqui, ó, de uniforme militar. Para mulheres que têm direito à contribuição relevante na defesa dos direitos da mulher aqui no Brasil. As conquistas das mulheres no mundo do trabalho, na participação política, dentre outros, tornaram a sociedade mais igualitária. Eu penso que ainda a sociedade não é igualitária. Por quê? Porque uma sociedade ela só se torna igual quando ela dá para os seus cidadãos as mesmas condições. As mesmas condições econômicas, as mesmas condições sociais, as mesmas condições de trabalho, de igualdade salarial. E isso, a sociedade, muito menos aqui no Brasil, não fez isso ainda, né? Ou seja, a gente não tem o acesso integral a todos os bens, né? A tudo aquilo que é garantido na Constituição Federal.
Então, assim, eu acho que ainda a mulher não se pode discriminar, mas a questão da igualdade, na minha perspectiva, é uma fantasia ainda, porque tem muitas mulheres que são vítimas, né, de segregação, de discriminação, de violência doméstica, né? Tem maridos que batem em suas esposas. Isso não pode acontecer numa sociedade democrática, uma sociedade do Estado de Direito, né, que as pessoas têm seus direitos. Então a gente não pode achar que porque tem a lei que já ficou igualitária. Não, né? Tem muitas coisas aí que precisam melhorar. As condições salariais também precisam melhorar, tá? Então aí vai uma breve história das mulheres, né? Nos séculos 6 e 5 a.C., nas polis gregas, a ideia de cidadania excluía as mulheres. Como eu falei, elas não iam para a praça, né, que é lá na Grécia chamava de ágora, que era a praça. Ali eram tomadas todas as decisões sobre a polis, sobre a cidade. O que as pessoas, os problemas que a polis enfrentava era decidido na ágora. E só iam os homens, as mulheres não iam. Na Idade Média Europeia, a mulher era um símbolo dual, né? Exemplo, tanto elas poderiam se aproximar da Virgem como Maria, casta, né, pura, como poderiam ser impura, como símbolo do pecado original. Então vai ter essa dualidade. Já no século XVIII, com o advento do iluminismo, a mulher alcançou acesso à educação. Né? Aí elas puderam ir também para frequentar a escola, né? Que antes elas não podiam ter esse acesso. A Revolução Francesa vai proporcionar essa, essa mudança aí no que diz respeito à frequência escolar. Né? Então, essa escola pública, gratuita, laica, universal e democrática, ela é nova no Brasil. Né? Tem um pouco mais de 100 anos. Bom, a partir da Revolução Industrial, então a mulher passa a ser trabalhadora e assalariada. Aí a mulher aí, ó. We can do it, né? Sim, nós podemos fazer isso. As mulheres podem trabalhar tanto de igual para igual aí com os homens. Então é um cartaz de propaganda, desse slide que eu acabei de passar, foi criado aí por Howard Miller em 1943 para a empresa Westinghouse. O cartaz é baseado em uma fotografia em preto e branco tirada de uma operária chamada Margaret, que é o Peggy Wills, que então trabalhava em uma base aérea naval na Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, aqui tem um quiz, tá? Indique 2 momentos históricos em que as mulheres passaram a fazer parte do trabalho assalariado. Durante a Revolução Industrial. Aqui, ó, letra A. Não foi, a letra B está errada ao longo da Primeira Guerra Mundial. Na polis grega está errado. Durante o período medieval, não. As mulheres passaram a fazer parte do trabalho assalariado durante a Revolução Industrial. Aqui coloca B também como alternativa. A e B. Bom, a primeira onda feminista aí que existiu. Entre a passagem do século XIX para o século XX, surge aí a chamada primeira onda feminista, tá? Mulheres nos Estados Unidos e do Reino Unido reivindicam igualdade jurídica, direito ao voto e acesso à instrução e às profissões, além de oposição a casamentos arranjados. Antigamente, os pais é que combinavam fazer o acordo com as mulheres, com as filhas. Os pais é que fazia, que arrumava o noivo lá para a filha. Na filha não tinha vez de escolher. Então era casamento arranjado. Aí as mulheres vão se levantar contra esse tipo de casamento aí que é o arranjado. Aí tem uma fotografia de uma manifestação da primeira onda feminista na França, né? É um movimento sufragista. Começou esse movimento, então, vai repercutir no mundo
como um todo. As conquistas que as mulheres tiveram aí nessa onda feminista, né? Em 1919, nos Estados Unidos, as mulheres passaram a ter direito ao voto. Não, 1919, só faz 101 anos que as mulheres podem votar. E tem que ser mulher, nesse período, tinha que ser alfabetizado, tem que saber ler. Em 1928, no Reino Unido, as mulheres acima de 21 anos passam então a ter direito ao voto também. O voto é um instrumento muito importante para as sociedades democráticas. E quem escolhia os dirigentes do Estado eram os homens. Mas com a onda feminista, aí elas conquistaram esse direito também. Hoje, não só de votar, mas também de ter uma carreira política. Tá? No Brasil, o direito ao voto feminino ocorreu em 1932. Nós vamos ter aí essa abertura para que as mulheres pudessem votar. O Brasil vem bem depois. Mas pelo que a luta, pelo que luta o movimento feminista? Pelo que luta, né? O movimento o feminismo é um movimento político, filosófico, é ideológico também e social. Esse movimento defende a igualdade de direito entre mulheres e homens. Tá? Todos são iguais perante a lei. O homem não tem mais nem menos igualdade. A mulher não tem mais nem menos. Todos são iguais. Então, como tal, devem ser tratados em igualdade e não em fazer discriminação. Tá? O feminismo, como muitos pensam erroneamente, não é um movimento sexista. Né? Não é. É um movimento que aborda questões só de gênero sexual. Nada disso. O movimento feminista defende a figura do feminino na sua relação com o masculino. Tá? Então, assim, o movimento quer o quê? Quer a igualdade de direitos, igualdade de deveres, igualdade nas funções, igualdade jurídica, social, política e econômica. E isso que o movimento prega, né, ensina. Não é só um movimento de cunho sexista, nada disso. Isso é errado, pensar assim. É uma luta que as mulheres têm, esse movimento, pela igualdade. Né? A igualdade entre ambos os gêneros, o masculino e o feminino. Tem um outro quiz aqui. No que consiste o movimento sufragista? Na luta pelo direito ao casamento entre pessoas... Não. B. Na luta pelo direito ao livre-arbítrio? Também não. Na luta pela liberdade religiosa? Também não. Letra D. Na luta pelo direito ao voto feminino? É a letra D. Aí, ó. É a letra D. Tá? Na segunda onda feminista, os anos de 1960 e 1970 do século XX foram anos marcados por inúmeras revoluções de ideias, comportamentos e de repensar o mundo em que vivemos. Foi um momento assim, de muitas contestações, tá? Política, econômica, social, aí no mundo dos anos 60, dos anos 60 e 70. 70 é o ano o período que eu nasci. Então, nesse contexto aí, vai surgir a segunda onda feminista, né, em destaque nos Estados Unidos e na França. O que esse movimento buscava? Uma política de respeito às diferenças e de igualdade de direitos, fundada aí no reconhecimento de equivalência entre os sexos. Tá? É isso que o movimento buscava, é isso que esse movimento lutava. Então aí está uma foto de uma das manifestações. Né? Muitas das manifestações tinham as palavras de ordem, como diferentes, mas não desiguais. A cor do batom é vermelho e a opressão também. Né? Então são aí os slogans, né? As palavras de ordem gritadas aí pelas mulheres dos movimentos aí, feministas. As conquistas. Quais são as conquistas que as mulheres vão ter a partir desse movimento?
1960, nos Estados Unidos, ocorre o surgimento do primeiro anticoncepcional, porque antigamente as mulheres não tinham acesso ao anticoncepcional. Se você pegar lá os seus avós, né, possivelmente seus avós tiveram vários irmãos e irmãs. Por quê? Porque não existia assim, um controle de natalidade. O homem e a mulher ia tendo filho, né? Minha avó mesmo teve 14 filhos. Passou a vida toda só cuidando de filhos. Quando parou, todo mundo cresceu, ela morreu, coitada. Então, por quê? Porque não existia método de prevenção, tá? Os portugueses, quando vieram para cá, na descoberta do Brasil, chegaram aqui, eles viram as índias nuas e estupraram as índias. Desses estupros, né, vieram muitas pessoas aí sem pai. Então, assim, era uma segregação, uma opressão muito grande sobre as mulheres nessa questão da natalidade. Uma vez que tem mulheres que têm o desejo de ter filhos, tem mulheres que não têm, né? E hoje tem o recurso, né, do anticoncepcional, que é inventado a partir de 1960, tá? Em 1965, na França, as mulheres casadas receberam o direito de trabalhar sem a permissão do seu marido. Porque antes de 1965, lá na França, o marido ainda tinha que dar uma carta autorizando a mulher a ir trabalhar. Como resultado da luta desta época, começa a ser esboçado um novo perfil de mulher. É uma mulher mais atuante, uma mulher que se prepara, que vai para a universidade, que estuda, que passa a fazer sua manifestação política, que passa a exigir aí os seus direitos, inclusive o direito de ter os mesmos salários, se é a mesma função, a mesma responsabilidade. Porque uma mulher, por exemplo, tem mulheres motoristas, motorista de caminhão, né? Ela deve receber, segundo a lei, salário igual ao do motorista homem. Os dois vão fazer a mesma coisa. E não era assim, né? O homem ganhava mais e a mulher ganhava menos. Hoje tem casais mesmo que as mulheres ganham mais do que os homens. Não, não tem nada a ver, né? A mulher entrou para o mercado de trabalho e agora ela passa a ser também passa a compartilhar as responsabilidades financeiras dentro de uma casa, que antigamente era feita só pelo homem. Tinha muitos homens que nem deixavam suas esposas trabalharem, né? Fica aí só para cuidar das crianças, dos filhos, né? Porque tendo um filho assim, escadinho, um atrás do outro. Então, isso aí mudou, né? Hoje a mulher tem um outro perfil. A mulher estuda, vai para a faculdade, batalha, tem seu dinheiro, o marido também tem, né? Então ela tem mais independência nesse aspecto e tem mais acesso aí ao mercado de trabalho. Então isso aí, esse acesso que as mulheres tiveram ao mercado de trabalho é o resultado da luta das próprias mulheres por direitos e deveres e funções iguais, tá? Aí tem um quiz aqui, ó. Indique uma das conquistas da segunda onda feminista durante os anos 1960. Indique uma das conquistas. O direito ao voto feminino? Não, antes elas já tinham direito ao voto nessa época. O direito a protestar? Não, elas já protestavam. D. O direito à liberdade religiosa? Não, elas já possuíam essa liberdade religiosa. B. O uso livre de anticoncepcionais. Então essa aqui é a resposta certa, a letra B, tá? Agora as mulheres têm o seu direito conquistado. Então nós compreendemos formas de luta pela mudança no lugar atribuído às mulheres, né? E isso começou uma primeira onda lá no pós-Primeira Guerra Mundial, que nós chamamos de primeira onda feminista, e a conquista ao direito do voto. Isso sempre foi importante. O movimento feminista se estruturou no mundo afora e passamos para a segunda onda, que é a partir de 1960,
E aí foi quando a mulher teve o direito, que ela já votava, mas agora ela também tem o direito de fazer o controle da natalidade, quantos filhos ela quer ter, ou se ela quer ter filho, ou se ela não deseja ter filho. Como que se faz? Hoje tem anticoncepcional, então as mulheres acabam utilizando esse meio aí para controlar fazer o controle de natalidade. Então, na próxima aula, vamos falar sobre sociedade e cultura pós-1945. Protagonismo do jovem em movimentos de contestação e a questão da luta por seus direitos civis dos afro-americanos dos Estados Unidos. Então, a gente vai estar falando de movimentos sociais ainda. Tá? Nós já estamos aqui com mais de 25 minutos de aula. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tá bom? Alguma pergunta, Dunay? Alguma pergunta, Nayara? Beleza? Pergunta, Beleza, Nayara? não tem pergunta, professor. Entendeu? Então é isso que eu queria passar. Tá? Então tá bom. Quer fazer alguma colocação, Nayara? Não. O Dunay, quer fazer alguma colocação, Dunay? Vamos lá, você mandou no chat. O Dunay também não. Então, pessoal, até a próxima semana. Tem um cronograma aí que a Paula fez, que eu estou seguindo ele, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira, tá? Tchau para vocês. Um abração forte aí, todo mundo. Tchau.